Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 22 de Reshvan, 5.783, 16 de novembro do ano 2022. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e as leituras diárias. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat. E nós estamos na paraxá da semana, que é Haye Sarah, a vida de Sara. E hoje nós estamos na quarta leitura, a quarta aliá. Nós estamos no capítulo 24 do livro de Gênesis, Bereshit, né? E estamos aí dentro das últimas 2 semanas com referência às questões que envolvem aí o nosso país, né? Momentos tensos, momentos incertos, momentos em que nós precisamos mais e mais elevar as nossas preces, as nossas orações, lançar a nossa fé e a nossa confiança no único Deus, no único Criador, o único Salvador, o único Redentor. Então, assim, nós temos então para esses dias, né, temíveis aí da nossa história, e estamos fazendo parte da nossa história. E para o dia de hoje, o Salmo 21, né? O Salmo 21, ele nos fala sobre o júbilo dos reis David e Mashiach. Este é um dever do rei que precisa dar o exemplo, reconhecendo de que o bom provém da bondade divina. Nesse sentido, o bem sempre prevalece contra o mal. Aquilo que é bom permanece e aquilo que é ruim cai por terra. Então, por isso, a nossa prece de hoje em favor do nosso país, Brasil, do nosso povo brasileiro, nosso irmão, é o Salmo 21, que assim nos diz, um salmo, um cântico do rei David. Ó Eterno, alegra-se o rei por tua força, e regozijo imenso lhe traz tua salvação. Os anseios de seu coração atendeste e jamais ignoraste as súplicas de seus lábios. Com bondade o cobriste de bênção e com uma coroa de ouro puro lhe cingiste a cabeça. Ele apenas te pediu vida e longevidade na extensão do tempo lhe concedeste. Grande é sua honra por ter sido salvo por ti. Glória e majestade lhe concedeste. Tu o abençoaste eternamente, e por tua presença tornaste imenso o seu júbilo. No eterno deposita o rei sua confiança, e por isto, do abrigo do Altíssimo não cairá. Tua mão descerá sobre todos os teus adversários. Sim, tua destra todos eles alcançará. Tu os tornas brasas de uma fornalha incandescente com tua ira. Tu os destróis, consumidos pelas chamas. Apagas seus descendentes de sobre a terra, sua memória do convívio dos homens. Porque tramaram contra ti, ó Eterno, conspiraram com maldade, mas fracassaram. Tu os dispersarás por teu arco, apontando contra seus rostos. Exaltado sejas por tua força, ó Eterno. Louvores a teus feitos prodigiosos entoaremos com canções. Então, amados, né, que essa prece através do Salmo 21 alcance a nossa nação, alcance o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, para que realmente, né, os perversos, como diz aqui o texto, né, que a mão do Eterno ela descerá sobre todos os adversários, né, e a destra de Hashem alcançará a todos, né, e tu tornas brasas de uma fornalha incandescente com tua ira, destrói os perversos pelas chamas, e também os seus descendentes serão totalmente apagados da face da terra. Então, por isso, amados, nessa graça bendita, que nós possamos aí, cada vez mais, estarmos nessa graça da confiança em Deus. A nossa fé,
como diz o Salmo 121, olhando acima das montanhas, buscando no céu, né, com temor e tremor, o verdadeiro Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, por isso, né, a salvação, ela vem de Deus e de mais ninguém. Então, lancemos sobre Ele, renovemos sobre o Todo-Poderoso, o Soberano dos Mundos, exatamente a nossa confiança. Porque desde o princípio até aqui, o mal sempre foi vencido. A perversidade sempre foi destruída. E o bem prevaleceu, porque Hashem, Ele quer, realmente é o desejo do seu coração, que a humanidade seja abençoada com o seu favor, com o seu amor, com a sua graça. Por isso, sejamos luz e levemos cada vez mais a presença divina aonde formos, aonde estivermos, para que uma pequena chama de luz possa dissipar uma grande quantidade de trevas. E por isso, nós temos aí essa missão preciosa, dissipar as trevas e, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, estarmos aí, sem sombra de dúvidas, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem. Como falamos ontem, né, nós tivemos aí, né, desde o dia sábado, né, dia 12 até segunda-feira, dia 14, tivemos o Congresso de Liderança, o Congresso Nacional de Liderança Bnei Noach, na Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, com o líder no Brasil e algumas comunidades internacionais do nosso Rav Yaakov Gerenstadet, né? E tivemos aí dias preciosos com a presença de vários amados ali, né? Infelizmente não foi possível todos os líderes do Brasil estarem presentes, mas nós tivemos aí dias memoráveis, né? 3 dias realmente de muita bênçãos, né? Momento de harmonia, confraternização, louvor, gratidão a Deus por muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre os Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstadet. E no domingo nós tivemos aí uma palestra, né, com Sérgio Bialski, né? O tema foi Descubra os Segredos da Disney e aplique a sua comunidade Bnei Noach, né? Então foi uma palestra muito interessante, também muito significativa dentro do aspecto de conhecimento, né? E ali então, né, o Sérgio Bialski, né, ele trouxe essa palestra, né, falando sobre 5 temas, né? Ele falou sobre a escutatória, o segundo tema foi acolhimento, o terceiro foi criatividade, o quarto foi atenção aos detalhes, o quinto tema foi encantamento e o sexto tema foi experiência memorável, né? Então foram 6 temas dentro da palestra, né, que ele trouxe para nós. Ali foi de muito proveito, sabendo realmente tirar aquilo que é bom, nós podemos ter uma percepção das coisas no sentido melhor. Lembra como nós aprendemos pela Torá de que toda palavra, né, de maldição está oculta nela uma grande bênção, né? Então por isso que nós temos aquela questão do monte da bênção e do monte da maldição. E o monte da maldição, na realidade, tem bênçãos superiores às bênçãos relacionadas, né, no momento do monte das bênçãos. Isso se aplica dentro do aspecto de que nós precisamos buscar cada vez mais a percepção, né, entre as pessoas, entre situações, para que nós possamos, de todas as formas, né, realmente estarmos aí discernindo as coisas para podermos aplicar dentro do nosso dia a dia, nesse sentido, para que nós possamos realmente desfrutarmos, né, de coisas boas, sermos
influentes de forma positiva e muito menos sermos influenciados de forma negativa. E, desse sentido, nós possamos estar sendo um exemplo para o bem, para o bom, para aquilo que é bom. Estarmos aí também sendo, dentro desse aspecto, sendo luz, né? Uma mensagem de fortaleza, de confiança na providência divina, né? Então, realmente foi uma palestra muito aproveitada, muito bem explanada, de forma simples, objetiva, né? E dentro desse aspecto aí, o primeiro tema, né, que falou sobre escutatória, né, como o nome sugere, né, escutar, né? Então, onde nós devemos aprender a escutar mais, falar menos, para que nós possamos realmente ver os frutos, né, daquilo que Deus tem tanto para a nossa vida, e também os frutos, né, que Deus pode usar cada uma das nossas vidas para que possamos alcançar pessoas, para que elas sejam despertadas dentro da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, assim como Deus de fato, ele não desperdiça tempo, ele não desperdiça nada, absolutamente nada, né? E faz com que as coisas venham fluir no sentido de haver positividade, né? Fazer com que o positivo prevaleça, o bem prevaleça, a justiça prevaleça, a luz prevaleça, ao contrário daquilo que cada palavra quer dizer. Luz, trevas, né? Então, em oposição às trevas, a luz. O antídoto das trevas é a luz. O antídoto do mal é o bem, né? O antídoto do negativo é o positivo, e assim sucessivamente. Então nós precisamos ser o antídoto para que o mal seja curado, a doença seja curada. Então, por isso, amados, firme aí, né? Você é a cura. Lembre-se disso. Você é a cura para tudo que existe no mundo. E Deus faz isso acontecer em nossas vidas e através das nossas vidas, se tão somente nos colocarmos à disposição de Hashem para fazer a sua vontade no nosso dia a dia. Então, por isso, lembre-se disso. Você é o antídoto. Você é a cura. É a cura real e verdadeira. Ok? Bendizemos a Hashem, né? Por aqueles que ali estiveram nesse encontro, nesse congresso de liderança, né? Tivemos ali o Guilherme de Cuiabá, Mato Grosso, o André de BH, né? Minas Gerais, o Adriano, né? Junto com a Ellen e o casal, né? Altamiro e Edna da Baixada Santista, lá em Santos. Tivemos ali o Valdemar Abrão, de Baipendi, Minas Gerais, o Jonas Alves, né, de Guarulhos, né, com o João, aliás, o João Alves, né, o João Alves de Souza, né, juntamente com a sua esposa, a Terezinha Neves, as filhas Gabriela e Raquel, lá de Guarulhos, né. Então, esta família também esteve ali presente, né? Foi a família inteira, foi o João Alves, a esposa Terezinha, as filhas Gabriela e Raquel, né? Nesse encontro, nesse congresso ali. Tivemos ali o casal, né? O João e a Luciana Mularex, né? São lá da cidade Natividade da Serra, São Paulo, e eles também trabalham com o turismo da justiça, né? Onde eles angariam bens de tzedaká, doações, ofertas, para poder socorrer famílias menos favorecidas, ok? A avó Regina, lá do Rio de Janeiro, né? Aquela que faz o pão de mel, né? Que faz a sua propaganda de pão de mel, a avó Regina, do Rio de Janeiro. A dona Ana, lá da sinagoga, né? A dona Ana, uma senhora muito simpática, muito ativa, né? E a idade não é problema, a idade, pelo contrário, é motivação de estar aí ativamente, tanto
na vida judaica do monoteísmo, como também no seu cotidiano, né? Com seus quase 90 anos aí, está ativa, né? No seu dia a dia, né? O Daniel Costa, lá de São José dos Campos, o Bruno, o Enzo, e o Enzo, né? O seu pai Nelson, né? Ali da sinagoga Brooklyn, São Paulo, também ali marcaram presença. A dona Olga, né, do Mato Grosso, a Gisele, também ali de São Paulo, capital. Tivemos aí o casal também, o Diego e a Gabriela Pisinato, lá de Piracicaba. Né? A família também Orlando Leite e Alessandra Sato, de Curitiba, Paraná. Agnalce Vissasso, lá de Brasília, Distrito Federal. O Paulo Pinhas, lá de Goiânia, Goiás. O Luiz de Guarulhos, né? Também ali fizeram a sua presença serem marcantes nesse congresso de liderança Bnei Noach, né? E para fevereiro, né, a época do feriado lá do carnaval, já está sendo providenciado o seminário para esse período aí, e nos próximos dias o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele estará trazendo, né, o protocolo da programação, e bem como o local, né? O local que ele está junto com a equipe ali toda, estão em busca e na preparação, provavelmente será num sítio, né? Um tipo hotel fazenda, né? Para estarmos aí nesse seminário aí, e estarmos aí mais conectados, né, com o povo Bnei Noach e com os convidados, e juntos podermos aí ter mais uma oportunidade de cumprirmos o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável, né? Rinei Matov Manaim, né? Quão bom e agradável que os irmãos sentam juntos, unidos, né? Então, isso é muito bom aí. Vamos, assim que sair a programação, estaremos aí anunciando também, né? E aqueles que querem, eu quero participar, vão se preparando aí. Assim que sair a programação, vamos estar compartilhando, e aí vai se programando aí, nesse sentido aí, para o seminário no feriado de carnaval, ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa quarta leitura. A nossa quarta leitura está no capítulo 24, a partir do verso 26 e vai até o 52 do livro de Gênesis, ok? Baruch Hashem. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. A Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, Baruch Hashem. A Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. A Luciana Rodrigues, Marília. A Malu, lá de Distrito Federal, né, São Sebastião. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife. Recife é Pernambuco. Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Manda um shalom aí, ok? Baruch Hashem. Então, amados, a nossa aliá de hoje, nós estamos no quarto dia para o Shabat, e a nossa quarta aliá de hoje, ela nos fala exatamente o encontro, né, que Eliezer ele teve com Rivka, né? E esse encontro foi muito marcante e foi realmente algo muito precioso na ação divina. Quando uma das coisas que nós podemos aprender aqui com referência a Eliezer, né? Eliezer é o servo de Abraão. Então aqui a mensagem é servo, sermos servos de Deus. Sermos servos de Deus significa exatamente sermos um Eliezer na vida. Ou seja, estou pronto, sempre pronto a obedecer e honrar o meu mestre. Então essa é uma das grandes mensagens que nós aprendemos com Eliezer. Veja bem que quando Deus ele foi libertar o povo judeu do Egito, a mensagem que Deus mandou Moshe entregar a Faraó
deixe sair o meu povo livre. Com qual finalidade? Para me servir. Entendeu? Servir. Então, nesse aspecto, uma das grandes mensagens que nós temos com Eliezer é estarmos sempre prontos para servirmos e honrarmos o nosso mestre. Isto é importante na nossa vida e não pode se apartar de nós, ok? A Eliene Menezes Torres, né? Shalom, shalom, Eliene. Coloca para nós aí a cidade, por gentileza. O Antônio Márcio Braga Silva, né? O nosso querido emissário de Miracema, Rio de Janeiro. Também mandando o seu shalom aí, Baruch Hashem, né? Então, é gratificante tê-lo conosco aqui, Antônio Márcio, Baruch Hashem. Então, amados, vejam bem que Eliezer, ele foi lá no meio de um espinheiro chamado idolatria. E no meio desse espinheiro, ele precisava encontrar uma rosa para o filho do seu senhor, Isaac. Então, a princípio, a viagem de Eliezer, da sua localidade de Canaã, até a terra onde estava lá Rivka, a noiva de Isaac, lá na casa de Lavã, uma casa grandemente idólatra, certo? Um espinheiro muito presente, e era exatamente ali que ele precisava encontrar, dentro da família de Abraão, sem sombra de dúvidas, encontrar uma rosa para os filhos do seu Senhor, ok? Então, nesse sentido, Eliezer, ele colocou-se a caminho. A viagem, a previsão da viagem era para 17 dias. E Deus fez um milagre acontecer. Ou seja, uma viagem de 17 dias, Eliezer a fez em um dia. Em um dia. A Eliene Menezes Torres é da cidade de Corumbá, né? Mato Grosso do Sul. Baruch Hashem, Mato Grosso do Sul também está presente aí. Então, amados, vejam bem que quando o servo se coloca no caminho da obediência, Deus está pronto para qualquer momento fazer acontecer milagre ou milagres naqueles que se colocam prontamente a serviço de Hashem. Você diz, eu quero ver milagres, mas você se colocou numa posição à semelhança de Eliezer para ser um servo sempre pronto a obedecer e honrar o seu mestre? Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noach, Sedaká. 5 itens para estarmos cumprindo com as 7 leis universais, e estarmos conectados com Hashem a cada momento do nosso viver. Estamos sendo um Eliezer, honrando, obedecendo à vontade do nosso mestre? Então nós precisamos saber a resposta. Então, nesse sentido, nós temos aí que, de fato, né, Eliezer foi e encontrou a rosa no meio dos espinhos. Como vimos ontem, antes dele encerrar a sua prece a Hashem, Deus já mostrou para ele a Rivka junto ao poço. E ele pôde, naquele momento, discernir que aquela era a moça, aquela era a rosa no meio do espinheiro, aquela era a luz no meio da escuridão, aquela era a bênção no meio da maldição prometida pelo Eterno para o filho do seu Senhor, Isaac. Então, e vimos também, né, que a própria prece de Eliezer
Os nossos mestres falam que foi considerada maior até do que de Moshe e Salomão. Porque Moisés e Salomão, eles terminaram as suas preces e a resposta veio. Eliezer, antes de terminar a sua prece, a resposta chegou. Ele ainda estava fazendo a sua prece quando a resposta de Hashem chegou para ele. Ali estava a rosa, no meio do espinheiro. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui dentro desse aspecto, Deus, ele tem pressa de fazer milagres acontecer na nossa vida. Aliás, Deus, ele não tem miséria para fazer com que milagres e bênçãos aconteçam na vida dos seus. Ah, mas faz tanto tempo eu não vejo nada disso. Pô, então você está precisando de muito colírio para os teus olhos espirituais. E qual é o colírio para os teus olhos espirituais? Techuvá, tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações, Sedaká. Colírio, Deus tem em abundância para dar. Precisamos buscar, ok? Então vejam bem nesse sentido. Então a união de Yitzhak com Rivka foi um encontro de extremos. Ou seja, nesses extremos nós temos exatamente registrada na Torá. Uma vez que a Torá é um guia para a conciliação de extremos, pois quando qualquer mitzvah é realizada, um objeto físico mundano é infundido de divindade e santidade. Então nós temos de um lado a extremidade, vamos colocar aqui para o lado esquerdo, tá? O meu esquerdo é esse daqui, ok? Então para o lado esquerdo, a extremidade é o que? Trevas, escuridão e coisas semelhantes a isto, né? À direita, a extremidade é a luz, a bênção, a santidade, né? Do infinito, Ein Sof, Deus. Então, Deus é que vem trazer esses extremos para ter uma fusão, para poder ter harmonia e poder, desta forma, Deus agir no nosso mundo, no nosso universo, tão pequeno diante dele, tão finito diante dele. Por isso diz o profeta que ele se inclina para ver o que está acontecendo aqui nesse universo. Entendeu? Por quê? Porque ele é o único que está acima de tudo e de todos. Nada está associado a ele. Nada se compara a Deus. Não há associação a ele. Ele é errado. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu nem morreu. Ele não é homem, nem filho do homem. Ele é o que ele é. Ein Sof, o infinito. O único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E só ele que pode fazer com que os extremos venham se unir. Ou seja, o extremo da luz, da santidade, né, isolado. O extremo de outro lado, o mal, as trevas e companhia limitada, outro extremo. Então Deus, ele usa a configuração deste mundo, a configuração deste universo, a configuração deste mundo inferior, para que possa haver uma fusão, equilíbrio, para poder realmente Deus se revelar, se manifestar através das nossas vidas nesse mundo de Asiá, nesse mundo da ação. Então, num sentido humano, para entendermos, Deus precisa de nós, seres humanos, para haver esta fusão, este equilíbrio, para que ele seja revelado, manifestado através da sua Shekhinah, a presença divina neste mundo inferior. Então, por isso, os extremos não são bons. Por isso, precisa haver, de fato, essa harmonia. Por isso, o casamento, o matrimônio de Yitzhak e Rivka representa o casamento do espiritual com o físico. Nesse sentido, explica por que a nossa Parashá passa tanto tempo examinando
a sua história, uma vez que ela é a base de tudo que vem a seguir, né? Então, dentro desse aspecto, né, Yitzhak, ele representa o extremo da luz da santidade, a casa de Abraão. Rívica, ela representa o extremo, o espinheiro, as trevas, a idolatria, o mundo de Asiá. E nesta fusão, houve o quê? Houve um casamento, um matrimônio, para haver equilíbrio, para Deus se revelar de forma mais potencial. E assim as pessoas, realmente, todas elas, toda a raça humana, ter a oportunidade de conhecer a Deus. Então, a tarefa que nós temos aqui, dentro desse aspecto, é exatamente trazer a presença divina. Por isso, seja luz. Revele a consciência de Deus, a consciência divina, em cada ação da tua vida, aonde você estiver. Não perca as oportunidades. Vejam bem que quando o Eliezer chegou ali, teve aquela experiência, o primeiro milagre foi o milagre exatamente da sua viagem. 17 dias, a viagem foi em um dia. Já um milagre maravilhoso. Outro milagre, o momento da prece. O momento da prece foi antes dele findar a sua prece, o milagre já aconteceu. Rívica, a rosa no meio do espinheiro apareceu. E nesse sentido, nos mostra claramente o quê? Os milagres começam a acontecer nas nossas vidas a partir do momento que nós nos colocamos em marcha, em frente, no nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Há milagres acontecendo na tua vida. Ah, eu não estou vendo. Pare. Jogue mais colírio nos teus olhos espirituais, através da Torá, através dos 5 níveis que nós falamos aqui. Põe mais colírio nos teus olhos espirituais. Analise a sua vida no seu dia a dia e veja os milagres que já aconteceram na tua vida. Só de você acordar de manhã já acontece o primeiro milagre na tua vida. Por isso fazemos o Modéani, dando graças ao Rei vivo e existente por ter nos devolvido com piedade dentro de nós a nossa alma, para nós termos mais um dia de vida. Então toda manhã já começa a acontecer um milagre nas nossas vidas. Se as pessoas não se apercebem disto, é porque elas estão frias espirituais. Elas estão anestesiadas. O despertar pela manhã, o acordar pela manhã, é um milagre que acontece em nossas vidas. Só no Brasil, nas últimas 24 horas, quantos milhares de vidas que foram ceifadas, que a sua configuração terminou nesse tempo presente, e você está vivo. Vai lá no portal da transparência lá, de registro de nascimentos e mortes, e veja lá. Nas últimas 24 horas, quantas pessoas morreram? E você está vivo. É um milagre. Então, nesse sentido, amados, nós temos aí de fato o quê? Aonde você chegar, você precisa brilhar. Quando Eliezer, depois da sua conversa com Rívica, e ele falou tudo a respeito, né, do próprio teste que ele colocou para se ela de fato era a pretendente, né, pediu água para beber, e se ela desse água para ele, para os seus conservos que estavam vigiando com ele, para os camelos, então ele teria mais ainda certeza de que ela era a rosa no meio do espinheiro. E quando ela pede água para Rívica, ela dá água para ele, dá água para os seus conservos que foram junto com ele, e depois dá água para os camelos.
com a mesma presteza que deu o primeiro, modo de dizer, o primeiro copo d'água para Eliezer, até cessar a quantidade necessária de águas para os camelos. A mesma determinação, a mesma leveza, o mesmo perfume da rosa perfumada no meio do espinheiro, com graça, com virtude. E aí então, quando ele fala com ela sobre o noivado, dá para ela os pendentes de ouro, e ela sai correndo para sua casa, vai direto contar para a mamãe o que aconteceu. O seu irmão Lavã vê a sua irmã chegando lá com os pendentes de ouro. O que é isso? Então ela explica o que aconteceu. E Lavã, que era muito materialista, ele cresceu os olhos no ouro. E como nós vemos aqui, no verso 31 do capítulo 24, que Lavã, ele convida, o Eliezer para entrar na sua casa, dizendo: eu já limpei a casa. Então, o que os nossos mestres comentam através da Mishnah do Talmud? Esse limpar a casa foi limpar a casa dos ídolos, porque era uma casa cheia de ídolos. Tinha ídolos para todos os lados, em todos os cômodos, aos montes. Então ele limpou a casa. Por quê? Porque a partir do momento que ele ouviu a sua irmã falando sobre o servo de Abraão, ele sabia que Abraão era monoteísta. E se ele enviou um servo ali, ele sabia que o servo do seu tio não entraria numa casa idólatra. Então, por isso, o verso 31, fala: eu já limpei a casa dos ídolos. Então a casa estava limpa e ele podia entrar na casa realmente ali. E foi o que aconteceu. E aí então, nesse sentido, a conversação continua, sobre a Eliezer, e a casa, de Rivicá, falando a respeito do Deus do seu senhor Abraão, que preparou todas as coisas para que, de fato, as coisas viessem a acontecer. Ele tinha pressa, Eliezer. Ele tinha pressa de executar a vontade do seu senhor. Se preparou para a viagem, imediatamente coloca-se em marcha, em frente na viagem. Os milagres começam a acontecer. Ele não se demora no seu diálogo com Rivicá e já vai em seguida para a casa dela. E ele imediatamente não aceita absolutamente nada de bebida ou comida. Ele estava com a sua visão na missão. Abraão, seu servo, lhe deu uma missão: procurar uma rosa no meio do espinheiro. E ele estava focado na missão. E então ele colocou isso na casa de Lavã. Não aceitou nada para beber, não aceitou nada para comer. Ele simplesmente continuou, melhor dizendo, em foco na sua missão. Foi onde que ele disse: não, eu tenho uma missão a cumprir e é nela que eu estou focado. Então, ele explica todos os acontecimentos, mostrando que de fato Deus estava agindo e que Deus estava confirmando que Rivicá era a pretendente realmente para Yitzhak. E ele tinha pressa de ir embora. Ele alcançou a meta, ele alcançou o objetivo da sua missão. Agora ele tinha o segundo momento da sua missão, que era retornar à casa de seu senhor para levar a rosa preciosa. Então ele fala: não, eu tenho que cumprir a minha missão e eu tenho que levar a Rivicá. E ele tinha urgência disso daí. Então, de fato, como diz aí,
no versículo 42, né, nos fala, né, eu cheguei hoje ao poço e rezei, ó Deus, e ele relata esse sentido. Então ele fala, eu cheguei hoje. Por que ele fala cheguei hoje? Porque eu parti hoje e cheguei hoje, né, nesse momento aqui. Então ele mostra realmente, ele revela o milagre que aconteceu. Ou seja, ele estava mostrando ali que Deus tem urgência, que as coisas venham fluir na luz e para o bem. Se Deus ele tem essa urgência, essa pressa de fazer fluir a sua presença, luz, a conclusão de setores ou momentos da nossa vida, nós não podemos ficar marcando passo. Nós não podemos ficar patinando na areia. Nós não podemos ficar aí, né, como se estivéssemos escorregando em cima do sabão, né? Ficar patinando, né, nesse sentido aí. Então Deus ele tem pressa de fazer. Deus tem pressa para fazer as coisas acontecerem. Nós só precisamos colocar em frente e em marcha para que as coisas possam fluir. E então, nesse sentido, Eliezer, ele fala, no sentido de que a Rivka, ele precisa cumprir, completar a sua missão e ele precisa levar realmente para casa, né? Levar Rivka para a casa de seu senhor, para o casamento com o filho de seu senhor, com Isaac, né? Então nós vemos aí realmente a pressa. E vejam bem como que Eliezer, ele de uma certa forma diz assim, né? Ele acaba colocando Lavan de uma certa forma no xeque-mate. Olha só o versículo 47 em diante, que nós temos aí no capítulo 24 da nossa quarta aliada. Eu perguntei-lhe, de quem és filha? E ela replicou, eu sou filha de Betuel, filho de Nahor, para quem Milcá deu à luz. Eu então coloquei um aro em seu nariz, braceletes em seus braços. Curvei-me e prostrei-me diante de Deus. Abençoei a Deus, Senhor de meu senhor Avraham, que me conduziu num caminho verdadeiro para tomar uma sobrinha do meu senhor para o seu filho. Então, Isaac e Rivka eram primos. Verso 49. Agora, se vocês querem fazer o que é benevolente e direito ao meu senhor, digam-me. Se não, falem, e eu virarei para a direita. Ou seja, o que ele quis dizer, virarei para a direita? Ele estava dizendo, segundo Urash, dizendo o seguinte, eu virarei para a direita, ou seja, eu irei à casa de Ismael e procurarei entre a casa de Ismael, as filhas de Ismael, procurarei uma moça para o filho do meu senhor. Ou então, eu irei para a esquerda, que significa, eu irei para as filhas de Ló e encontrarei ali, né, uma moça para o filho do meu senhor. Então, isso que está, né, segundo Rashi, era o que Eliezer estava dizendo a Lavan. Aí então nós temos o versículo 50, que Lavan, né, e Betuel, quer dizer, o pai de Lavan, o pai de Rivka, Betuel, responderam dizendo, isso é coisa de Deus, não podemos recusar-te por qualquer motivo, ruim ou bom. Rivka agora é tua, toma e vá, e que ela seja esposa para o filho do teu senhor, como Deus falou. E quando Eliezer assim ouviu, mais uma vez ele prostrou-se ao chão, deitou no chão diante de Deus, e mais uma vez ele louvou a Deus e agradeceu a Deus, porque ele foi digno de completar a sua missão. Ele encontrou a rosa no meio do espinheiro. Agora, o segundo tempo da sua missão era retornar para a casa de Avraham e levar
a noiva para Yitzhak, né? Ou seja, de uma certa forma podemos dizer assim, o trecho, né, mais difícil foi alcançado neste momento, quando Betuel, pai de Lavã e de Rivicá, realmente, junto com Lavã, disseram que era coisa de Deus e que Rivicá estava ali à disposição para que ele pudesse levar a casa de Avraham. Na vida de Sará, né, que nós vemos aí, né, que é Haye Sará, a vida de Sará acontecia alguns milagres significativos que permaneceram durante a sua vida. Entre eles era a Shekhinah, a presença divina, permanecia esta aura na tenda de Sará. A luz que ela acendia de Shabat, ela permanecia acesa desde um Shabat para o outro. Ou seja, quando estava próximo de findar-se o sexto dia, antes do pôr do sol, ela acendia as luzes para o Shabat. Então, estas luzes permaneciam acesas durante todo o dia do Shabat, durante toda a semana, até que ela viesse com novas luzes para acendimento. Quando ela acendia as novas luzes do Shabat, então as duas anteriores, elas se apagavam automaticamente. A Halá, os pães especiais de Shabat que ela fazia, né, eles permaneciam sempre como tivessem acabado de sair do forno, né, de um Shabat para o outro Shabat, né, e eles se alimentavam desses pães tranquilamente durante toda a semana. Quando fazia novos pães, automaticamente aqueles ali já se extinguiam automaticamente, eram plenamente consumidos, ok? Então nós vemos aí que Haye Sará, a vida de Sara, ela traz realmente esse significado, a mensagem desses 3 milagres acontecendo durante a vida de Sará. Quando ela morre, esses milagres cessam. Então há um vazio, por assim dizer, de milagres dentro desse aspecto que acontecia. Quando isso aconteceu, e Rivicá, ela foi chamada, né, para ser a noiva do filho de Sará, Yitzhak, né? Aí nós vamos ver um pouquinho mais ali na frente, nos próximos dias, os milagres retornam, justamente por causa de Rivicá. Então, o significado um pouco mais profundo sobre Haye Sará, a vida de Sará, né, ela está exatamente conectada com os 127 anos da vida de Sará. Os nossos mestres, eles falam que 127 anos, no nível mais profundo e elevado de conhecimento do significado que Deus quer transmitir, é que de fato os 127 anos são divididos em 100 anos, 20 anos e 7 anos. Os 127 anos da vida de Sará, ok? Então, dentro desse sentido, os nossos mestres falam que na idade de 100 anos, Sará ainda tinha a alma tão pura quanto alguém aos 20 anos. Na idade de 20 anos, Sará era tão bela como uma criança aos 7 anos de idade. Então, o significado ou segredo por detrás disto, segundo a Kabbalah e a Hassidut, que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós, explicando essa questão 127 anos, certo? Então nos fala que os primeiros 100 anos da vida de Sará corresponde a 10 vezes 10, correspondem à perfeição de Sará ao nível de Keter, coroa. Desculpa aí, gente.
ainda estamos sob os efeitos do ar-condicionado do busão aí, da viagem aí. Com licença. Desculpa aí. Então, os 100 anos corresponde a 10 vezes 10. O 10 é o número daquilo que é completo, inteiro, né? É o sentido da unidade, né? A unidade, os juntos, unidos, perfeita, né? O 10 corresponde a isso. Então, corresponde